Sejam todos bem-vindos a mais um POV, para onde vamos nas experiências com Deus. E hoje estamos aqui com ele, Carlos Campos. Carlos, que é da Igreja Verbo da Vida de Lins, São Paulo. Então, todos deem boas-vindas e seja uma noite graciosa com ele. Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Léo. Me senti muito honrado, fiquei muito feliz mesmo pelo convite. Muito obrigado. E aí, pessoal? Espero que seja um tempo poderoso, um tempo bom aí com vocês. Já está sendo, cara, só pela sua presença. Carlos, vamos lá. O padrão que a gente sempre faz aqui em toda live. Eu vou fazer umas perguntas para todo mundo conhecer um pouquinho mais de você. Às vezes até eu te conheço um pouco mais do que eu já conheço. E depois a gente entra no nosso tema real. E o tema de hoje é motivação e simplicidade. Algo que muitas pessoas esquecem quando elas crescem espiritualmente. O espírito é simples, a gente é que complica ele. Isso aí. Vamos lá, Carlos. As perguntas padrões e mais algumas que eu não mandei para você, porque era para pegar de surpresa. Olha, eu posso falar um negócio para você? Você me mandou as perguntas, eu dei uma olhada por cima, mas eu queria que fosse um negócio tão natural e tão simples que eu não fiquei assim, vou estudar as perguntas, vou estudar, não. Eu falei, vamos deixar o Espírito conduzir. Então vamos lá. Vamos lá. Carlos, na sua vida ministerial, você cresceu até hoje, eu sei que você nem sempre foi um evangélico, mas sempre foi cristão. Houve algum momento em que você desejou abandonar essa parte da vida cristã em si? Falou, essa parte de igreja não é para mim, não quero mais isso. A minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus, eu nunca pensei em deixar, nunca mesmo. Minha vida com Deus, eu sempre tive muito temor a Deus, né? Até quando eu era católico, eu sempre fui temente a Deus. Eu até falo assim que não houve uma conversão. A conversão foi simplesmente, se for falar, é catolicismo protestantismo. Porque eu sempre professei minha fé em Jesus, eu sempre confessei Ele como meu Senhor e Salvador. Como eu já comentei com alguns amigos, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu ainda era católico. Então, assim, eu sempre tive minha fé em Jesus. Então, esse relacionamento com Jesus, eu nunca pensei em deixar. Mas em relação, assim, à parte ministerial, já passou, assim, em alguns momentos, às vezes de pressão, alguns momentos, assim, já pensei em parar, assim, já pensei em deixar, mas, assim, que é até um negócio meio ruim de falar, mas, assim, por não me achar digno, por não me achar capaz daquilo. Até que o Espírito Santo trabalhou em mim, colocando mesmo assim no meu coração, na minha mente, e falou assim, eu te chamei, a capacitação é minha, já que eu te chamei, eu que te capacito. A partir do momento que você está achando que é pela sua capacidade, você está sendo soberbo e arrogante, porque a capacitação é minha. Então, assim, hoje, é lógico, durante assim, o dia a dia, às vezes momentos de pressão, você dá aquela balançadinha, mas assim, estou muito firmado, sabe? Muito firmado no propósito que Deus tem para minha vida, através da minha vida. Eu sei para o que Ele me chamou e eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que seja feita a tua vontade, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E tocando o barco, vamos lá. Correndo a carreira que Deus chamou a gente para correr. Aí sim, pô. Agora vamos aproveitar um pouquinho mais para conhecer sobre Carlos, porque a gente vai falar hoje sobre Carlos, a experiência de Carlos com Deus. Carlos, conta pra gente um pouquinho dessa parte da sua transformação, pai, da parte do catolicismo para o protestantismo. Porque não é todo mundo que sabe, mas você já era católico mesmo antes de ser evangélico. Você sempre foi cristão. Sim. Mas teve uma pessoa aí que te mexeu muito e que te trouxe para outra parte. O que aconteceu aí? Ó, como eu disse, eu sempre fui cristão e sempre gostei da palavra.
Mas, assim, algumas coisas em relação à doutrina já me incomodava, né? A Tânia tá falando que travou a minha ou a do Léo? Pra mim tá bom. Pra você tá bom aí, Léo? Tá bom? Beleza. Então, assim, algumas coisas da doutrina já me incomodava porque, assim, eu não via algumas coisas, não tinha nexo, né, da palavra com a doutrina. Mas como assim, eu visto a camisa da onde eu tô, eu vestia a camisa e defendia também a doutrina da onde eu estava, né? Mas assim, o que me importava mais era a palavra, o meu relacionamento com Deus. E quando eu e a Tânia casamos, foi um casamento ecumênico, inclusive, né? Eu sempre respeitei, ela sempre me respeitou, nós nunca tivemos problemas, nunca, nada. Mas eu sei que ela sempre orou por mim, sempre orou para que alguns enganos, né, de doutrinas fossem mexidos dentro de mim, que alguma cegueira espiritual caísse dos meus olhos, né? E eu sei que ela sempre orou, fiquei sabendo depois, muitas vezes, né? E agradeço a ela por causa disso. E na verdade, essa mudança, ela começou a acontecer quando o Mateus nasceu. Né? Até então, assim, a gente nunca teve problema, ela frequentava a igreja que ela frequentava, eu deixava ela inclusive lá e eu ia para missa, né? E aí quando o Mateus nasceu, começou a me incomodar assim. Falou assim, o que o meu filho vai falar? A mãe num lugar, o pai em outro lugar. E eu sempre tive a minha família, mesmo católico, sempre participante dentro da igreja. Meus pais sempre estavam ativos ali no ministério, faziam parte de tudo, né? Participavam de todas as coisas que tinha, e eu e minha irmã sempre juntos. A minha esposa, a minha mãe dando curso de batismo, dava palestras, então sempre foi muito ativo dentro da igreja, e eu fazia parte disso. Então eu via minha família crescendo ativamente, assim, dentro da igreja, sabe? E aí depois aí como fala, aí quando o Mateus nasceu, eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, eu quero minha família unida. Quero minha família unida dentro da igreja também. Não quero mãe num canto, pai no outro canto, filho no outro canto. Eu quero minha família unida, como eu já tive exemplo da minha família, né? E eu comecei a orar para Deus. Comecei a falar assim, Deus, eu quero minha família unida. Eu quero estar num lugar onde o Senhor vá usar a minha família na tua obra. E foi uma coisa muito natural, eu fui sendo direcionado, assim, uma coisa muito natural. Tudo foi se encaixando. Quando eu vi, eu estava ali, sabe? Quando eu vi, eu estava ali. E foi assim, foi bem natural mesmo. Eu lembro de uma vez que você me falou um negócio sobre o Mateus. Que o Mateus falou que você ia estar em um lugar. Você lembra do que é? Sim. Eu estava assim num processo ainda assim de, como eu digo, não de conversão, porque eu falo que eu sempre fui convertido a Jesus. Eu estava num processo assim de transformação, eu estava num processo de mudança, e eu estava indo lá pro clube buscar água. Eu estava passando ali na frente, quem conhece Lins, ali na frente do Hotel Ibis, do antigo Hotel Ibis, né? Estava passando ali e eu ouvi uma voz. Eu não sei explicar se era uma voz audível, mas uma voz dentro de mim, mas parecia audível, né? Eu ouvi uma voz dizendo assim, você vai ser pastor. E eu falei assim, como assim você pastor, se eu nem evangélico sou? Você pastor? Nem evangélico eu sou ainda.
E cheguei lá para pegar água lá no country. Eu falo que ali naquele momento onde buscar água no meio das árvores ali, eu já tive algumas coisas com Deus falando comigo, né? E eu comecei assim perguntar para Deus. Eu falei assim, gostei. Falei assim, eu falei assim, Deus, se isso que eu ouvi é o Senhor mesmo falando, é verdade, eu vou querer um sinal. Sabe aquele negócio, o negócio de Gideão lá, da lãzinha molhada? Eu falei, eu vou querer um sinal, vou querer uma comprovação disso, para não saber isso não é coisa da minha cabeça, apesar que eu nem estava pensando nessas coisas, como que ia surgir, né? E eu cheguei em casa e o Mateus, acho que ele não tinha 2 anos ainda, tinha 1 ano e pouquinho, no máximo 2 anos. E quando eu cheguei em casa, eu fui comentar com a Tânia o que tinha acontecido e a Tânia começou a chorar. E eu falei assim, por que você está chorando? Eu falei, por que você está chorando? Ele falou assim, porque o Mateus, antes de você chegar, ele acabou de me falar que ele, quando crescer, ele ia ser pastor igual ao papai. Ele falou assim, eu vou ser pastor igual ao meu pai. Eu falei, o quê? Pequenininho, ninguém falava nada disso, ninguém nunca comentou disso em casa. E ele falou, quando eu crescer, eu vou ser pastor igual ao meu pai. Aí eu falei assim, é o que Deus quer para mim, então o que tiver que fazer, vamos fazer. Senhor, a capacitação é sua aí. Aí 2 anos e meio, tinha 2 anos. Você pediu resposta, tomou sua resposta, né? Pois é, Deus foi assim, foi questão de minutos, viu? Mas veio a resposta. Então eu falei, se é isso, Deus, então eis-me aqui. Isso aí, cara. Enquanto você contava, eu fiquei com isso na cabeça. Eu vou ter que te falar. Você indo buscar água é a mesma coisa que o cara do cabana, que ele vai pra cabana pra falar com Deus. Você vai buscar água. Você sabe que eu nunca fiz esse link com o pessoal da cabana, né? Mas assim, eu já pensei nisso. Porque várias vezes eu tô buscando água lá no clube e eu começo a falar com Deus ali. Eu sinto paz naquele lugar, sabe? Acho que é meio natureza, assim. E ali é um lugar que não tem muito movimento, só do pessoal que vai buscar água mesmo. E normalmente eu acabo estando sozinho. Eu sinto paz ali, eu falo bastante com Deus no lugar. Todo mundo tem o seu lugarzinho, cara. Pode ficar tranquilo que não é só você, não. E tem gente que tem uns lugares mais estranhos ainda. Eu vou perguntar pra Tânia quando ela fizer a live comigo. Pode ficar tranquilo, porque ela tá participando bastante hoje, mas eu quero ver o que ela vai ter pra falar quando for a vez dela. Você já se prepara, dona Tânia. Você já se prepara, tá bom? Vamos lá. Vai ser bom. Carlos Campos. No seu crescimento espiritual, porque eu tenho certeza que você cresce e cresce a cada dia mais e ainda tem muita coisa para crescer, mas até um ponto em que você está hoje, quem é a pessoa que você tem como alvo no momento? Aquela pessoa que você fala, eu só cheguei até aqui por conta dela. Eu só tô onde eu tô porque eu me espelhei nela. Quem é essa pessoa para você? Olha, em relação assim a vida, formação de caráter, eu sei que você falou que não vale, mas assim, meus pais são meus exemplos, sabe, de vida, de caráter. E que se eu tô hoje onde eu tô, graças a meu pai e minha mãe, né? Mas assim, em relação à parte espiritual e a parte do que eu vivo hoje, a minha grande influência, e não é copiando o Jonathan, porque quando ele falou isso daí, eu falei, ele colou da minha resposta, foi minha esposa. A minha esposa é a minha grande inspiração. Sim, eu vejo a dedicação dela, o temor dela, uma mulher de oração, uma mulher que se dedica à palavra, ao estudo, sabe? Eu não tenho que falar assim. A postura dela, até antes da minha conversão, foi assim... Como eu não sei como que fala no feminino, mas se fosse um masculino seria um gentleman, né? Ela seria uma gentlewoman, sei lá como que é aí que fala. Mas nossa, assim, sabe, sempre suave, nunca...
se manteve realmente, ficou calada quando precisou ficar calada, quando foi para interceder, intercedeu, e até hoje, sabe? Muitas vezes eu sou um pouquinho, às vezes, teimoso, um pouquinho, às vezes, preciso melhorar nisso, avesso a crítica, às vezes ela vai falar alguma coisa, na hora eu até não concordo, né, assim, mas depois eu reflito, eu penso, vejo o que ela foi realmente, para mim, assim, é minha referência na parte espiritual hoje aí, é a minha esposa. Minha esposa. Cara, quando eu fiz essa... Tive Pode também falar. Tive, não, eu tenho, eu até convidei ela para participar da live, mas ela estava em célula na igreja dela, uma grande amiga também, que com o jeito dela, a fé que ela demonstrava, a alegria que ela demonstrava, também foi uma das que me influenciaram, sem falar nada. Minha amiga, a Cristiane, né, que trabalha comigo, inclusive, ela também foi muito ponta firme nesse processo todo aí. Mas a minha grande referência é minha esposa. Quando eu fiz essa pergunta pro Jonathan na semana passada, eu já sabia que você ia responder a mesma coisa. Quando ele respondeu, eu falei, não acredito, vai pensar que eu copiei. Na hora que eu fiz a pergunta e eu sabia que ele ia falar Bel, aí eu lembrei que você ia falar da Tânia também, porque eu sei o quanto as mulheres de vocês influenciaram na vida de vocês, assim como a minha influenciou na minha. Eu não estaria onde eu estou se não fosse pela Stephanie também. E nesse momento, eu lembro de uma coisa para poder falar para qualquer pessoa que esteja vendo, e para vocês também. E tem um livro do Rema Publicações que chama O Poder da Mulher que Ora. É só isso que eu tenho para falar. Só isso. O poder da mulher que ora. Olha, tem poder a oração dessa mulherada, viu? Vai, filho. Vai achando que não. Mas é isso mesmo. A palavra fala, né? Que a mulher sábia edifica o lar, edifica a casa. E é uma mulher de oração, é uma mulher sábia, tem que ser uma mulher de oração. Se não for uma mulher de oração, eu tô para duvidar se é sábia. Carlos, e a gente continua aqui nas nossas perguntas de conhecimento sobre você. Agora é aquele momento do desejo. A gente sabe, e eu vou sempre repetir essa mesma frase toda vez que eu for fazer essa pergunta, que o Senhor sabe das coisas que a gente precisa e do que a gente deseja. E Ele coloca na nossa vida tudo que for bom, perfeito e agradável conforme a palavra dEle. Mas Ele também realiza os desejos do nosso coração se estiverem de acordo com a palavra. Qual é o desejo do seu coração que vai ser realizado? Desejo do meu coração que vai ser realizado? Olha, eu tenho, sim, desejos materiais, é lógico, como todo mundo. Mas o desejo do meu coração, que eu tenho certeza que vai ser realizado, é o futuro brilhante dos meus filhos, do Mateus e da Laura. E a capacitação de Deus, tanto para mim como para a Tânia, para a gente lançar eles como flecha mesmo, sabe? Eu quero ver eles voando longe, cumprindo o propósito de Deus na vida deles. Eu sei que tem promessa de Deus na vida dos dois. Deus já falou isso para nós. E assim, eu peço a Deus para que eu e a Tânia sejamos bons facilitadores para que esse propósito se cumpra, sabe? Mas é o desejo do meu coração, que eu tenho certeza que Deus vai realizar, é o futuro brilhante do Mateus e da Laura. Então, beleza. O do Mateus eu já até sei mais ou menos qual que é, viu? Esse moleque é ator. Olha, o pessoal tem que ver as peças que ele faz na escola. Ou na igreja. Sabe o que é, Carlos? O pessoal não presta atenção na hora que eu faço a pergunta. Mas eu já pergunto com o que a gente aprende. Que a gente tem que falar aquilo como se já tivesse acontecido. Você prestou atenção que toda vez que eu faço a pergunta eu já falo aquilo que vai se realizar? Porque eu sei que ele já vai realizar conforme o seu desejo. Então, eu também declaro aí na vida das crianças tudo de bom, perfeito e agradável conforme o que você e a sua esposa querem para eles. E também conforme o que Deus chamou para eles, né? Amém. E sabe, eu peguei além de já tinha essa certeza, né? Ele quer falar um oi aqui, ó. Oi.
E aí, jovem, tudo bem? Bem, fala. Um beijo aí. Faz o seguinte, fala pra galera aí como que você chama e o que que você quer ser quando crescer. Só isso. Olha, tem duas coisas que eu quero ser quando eu crescer. Como você chama? Como você chama? Matheus, eu quero ser goleiro do Corinthians, e pastor, e ajudante da Sainha e baterista. Aê! Obrigado pela sua... Pode deixar, Matheus. Mando sim. Obrigado pela sua participação. Até mais. Tchau! Tchau! Quer ser goleiro do Corinthians, pastor, baterista. Tá cheio de coisa. Cheio de coisa. Então, eu peguei uma palavra, eu já tinha essa certeza, né? Porque nosso Deus não mente, nosso Deus não muda, nosso Deus é imutável. Mas eu peguei uma palavra que a Abiga, né, a mulher do nosso pastor Valdir, falou um dia no culto. Ela falou em profecia. E ela falou assim: não se preocupe com o futuro dos seus filhos, porque quem cuida sou eu. Não se preocupe com o futuro dos seus filhos, porque quem cuida sou eu. E eu peguei para mim e sei que tá na mão dos melhores, tá na mão de Deus. Então tá bom. Carlão, vamos lá. São mais três coisinhas aqui. Essas vão ser bem rapidinhas, sucintas, e a gente já entra aqui no nosso tema do dia. Indica um livro. Um livro? Olha, um livro. Entendeu? É difícil indicar um livro. Tá? É Você não vem roubar igual o Jonathan, não, porque o Jonathan foi sacana comigo e começou a mostrar um monte. Ó, eu vou mostrar um só, mas eu vou mostrar um só, mas eu quero falar de dois que eu estou lendo também, que é muito bom. Um livro, para mim, que eu considerei fantástico, é esse aqui, ó. O Espírito Santo em Você, e Você, de Rick Renner. Eu recomendo. Assim, você tem revelações fantásticas. Ele pega a palavra no grego e destrincha a palavra, e você começa a entender mais sobre o que o Espírito Santo é em você, faz por você, como ele te ajuda, como ele te guia, como ele te treina, como ele te capacita. É fantástico. O Espírito Santo em Você, de Rick Renner. E dois livros que eu tô lendo, um eu já comecei, parei várias vezes porque eu tinha que ler outros, daí acabava. Graça Transformadora, do Luciano Subirá. Top demais, tem que terminar de ler esse livro. E o que a gente está lendo agora, que o pastor Valdir indicou, que também é muito bom, eu estou lendo ele ainda, de fora para dentro, de dentro para fora, de dentro para fora. É fantástico, 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 fantástico. São os livros que eu indico. Esse daqui, ó, não deixe de ler, galera. Espírito Santo e você. Não deixe de ler. Muito bom. Agora você vai me indicar uma música. Uma música. Eu não sei se o pessoal conhece aí, mas é uma música que, na verdade, ela acaba marcando para mim momentos do meu ministério, momentos da minha vida. É o Aviva-nos, que o autor da música é o Israel Salazar, mas a gente conhece muito pela banda Deep Worship da PIB de Marília, né? Sim. Mas assim, é o Aviva-nos, ela mexe bastante comigo, sabe? Marca momentos assim do ministério, momentos de transição do ministério, coisas boas, coisas não tão boas, mas que marcou tudo, entendeu? Beleza. E agora, uma última aqui sobre você, e depois, se você quiser me falar mais alguma coisa também, tá tranquilo. Eu quero que você me fale uma passagem que você sempre lembra quando vem algum momento difícil, algum momento que você precisa receber uma palavra, você tá lá preso, as paredes estão se fechando nessa sua cabeça sem cabelos e você vem aquela passagem. Minha careca não escapa nunca, né? Jamais. Porque existe tanto careca naquela igreja e o pessoal só fala da minha. É porque a sua é a mais bonita, Carlos. É a mais lustrada. Obrigado.
Agora eu tô com um cabeleireiro top. Já faz 2 vezes que ele corta meu cabelo. Pastor Márcio Big Friend. Marcelo, obrigado pelos cortes. Vou responder. Cara, são tantas passagens. São tantas, mas eu vou até ler aqui para não falar errado, tá? Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e é chegado o tempo do favor do Senhor. Eu acho que esse versículo aqui resume tudo, né? Resume o que Deus fez pra gente, que Ele separou a gente, o cuidado que Ele tem pela gente, a capacitação que Ele dá pra gente para superar os momentos difíceis e ainda te coloca no propósito. Qual é o propósito que Ele espera? Levar as boas novas, libertar cativos, restaurar a vista aos cegos, que a gente não sabe que não é só cego físico, é cego espiritual, cegueira espiritual. É o versículo que eu acho que resume tudo. Mas também tem um outro que eu preciso falar, que está em Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegre-se. Qual que é o primeiro? Repete. O Lucas 4:18? Você quer que eu repita Lucas ele? 4:18, que é o Espírito do Senhor. Filipenses 4:4. Alegre-se no Senhor. Repito, alegre-se. Só para, se o pessoal for assistir aí de novo, não ficar caçando, te ouviu 2 vezes. Então tá bom. Tem muitos outros, né? Quando bate aquele negócio lá, que o diabo vem assim, falar assim, você não é nada, vai falar, sou mais que vencedor em Cristo Jesus, né? Tem muita coisa. É porque cada um, geralmente, é o que eu tô percebendo aqui nas lives que eu faço, por isso que eu sou a pessoa que mais ganha com esse negócio aqui, fora quem assiste. Eu vejo que cada pessoa, ela é movida e motivada por algo dentro da Bíblia, baseado também no seu próprio chamado. Você foi chamado para estar dentro da igreja, ajudando em todas as partes da igreja, por exemplo, e principalmente ministrando a palavra. Quais são as passagens da Bíblia que mexe mais com você? A passagem que fala sobre o seu chamado, sobre ide, pregai o evangelho, pregai as boas novas, se alegre em todos os momentos. Para o Tiago, a passagem para Tiago Galdino, a passagem para ele que mais motiva ele é a passagem que fala sobre família. Qual é o ministério dele? Ministério de casais. Para o Diego Marchini, que é professor do Rema, a passagem que mais influencia para ele é a passagem que eu esqueci, eu nunca lembro os versículos, então eu só falo quais são as passagens. A passagem que tem o... Eu não lembro dos endereços, sou péssimo com endereço, eu lembro do versículo, mas endereço eu também sou péssimo. A passagem que tem uma pessoa doente e pedindo esmola na porta do templo, Pedro passa lá e fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E o ministério dele é sobre evangelismo e sobre levantar pessoas. Então, essas perguntas, elas não são só perguntas bestas. Se você está realmente para entender o motivo da live, que é conhecer a experiência de vida de cada pessoa e se alegrar na experiência delas, você vai prestar atenção que todo mundo tem uma experiência completamente diferente, mas que em todas essas experiências, Deus é maravilhoso, em qualquer que seja a situação. A gente vai começar então a falar agora sobre o nosso tema de hoje, que é motivação e simplicidade. Vou separar aqui 2 minutinhos para pedir o seguinte, quem estiver assistindo a gente nesse momento, aproveita o aviãozinho aqui, igual o Jonathan falou para mim, manda o convite para quem puder e para quem você quiser para vir assistir a live de novo. Eu vou convidar mais umas pessoas, Carlos vai convidar de novo, por favor. Aqui no outro lado tem um balãozinho com uma interrogação. Se você quer participar da live, deixar um comentário, só falar alguma coisa, coloca aí nesse balãozinho que eu leio também durante a live, beleza? E se você quiser só comentar alguma coisa, adiciona um comentário aí pra gente. Deixa eu convidar a galera aqui de novo, umas pessoas que eu não tinha chamado antes.
Aí, ó. Aí. Já deu, já. Isso aí, Carlão. Vamos começar então. Vamos falar hoje sobre nossa parte, nosso tema querido, motivação e simplicidade. E para a gente começar, eu já vou te perguntar direto. O que te motiva? O que me motiva? Jesus, a palavra. Me motiva, sabe? Quando eu olho assim para a palavra e vejo Colossenses, né? 1:13, eu marquei o endereço aqui. Por isso que eu lembrei. E assim, vejo do que ele me libertou e da onde ele me colocou hoje, que ele me libertou do império de trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. Quando eu vejo o que Deus fez, o que ele entregou o que ele tinha de mais precioso, que foi seu Filho Jesus, para que assim a gente pudesse estar nele, pudesse ter acesso a ele, pudesse ter liberdade, pudesse ter saúde, prosperidade. Cada vez que eu penso nisso, sabe, isso me motiva. Teve uma vez que eu até comentei como testemunho num culto, eu estava pregando, que um dia eu estava voltando a pé do consultório para casa, outro lugar que Deus fala comigo é no caminho, consultório casa, né? E eu estava pensando, né? Eu queria colocar a Laurinha, né, para fazer a aulinha de balé, e eu estava pensando, falando assim, nossa, a gente precisa colocar isso, se precisar, por causa de questão de ajuste financeiro, alguma coisa, a gente corta alguma coisa. Fala assim, como a gente, assim, quando é pai, a gente se sacrifica por amor aos filhos e quer fazer o melhor para os filhos, né? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, assim, que esse amor que a gente tem pelos nossos filhos, acho que não chega a 1% do amor, do tamanho do amor que Deus tem por nós, do que Ele fez por nós quando a gente não merecia, quando a gente era totalmente... a pior definição aí, ele chegou, entregou o que tinha de mais precioso, que era seu filho, para resgate meu e seu, para o nosso resgate, e ainda de quebra, ainda deu o espírito do seu filho para morar dentro de nós, ainda ele veio morar dentro de nós, nos nada. Isso me motiva. Então, cada vez que às vezes bate aquele negocinho do começo lá que você falar de desistir, não tem jeito de desistir, é só pensar nisso, sabe? Pensar nisso. O Jonathan está participando aí da nossa live. Assim como todo mundo que estiver assistindo pode participar, só mandar uma pergunta aqui na onde tem um balãozinho com uma interrogação aqui no cantinho. Perguntou pra gente aqui, Carlos, Carlos, vou colocar aqui na tela para ver. Qual a experiência mais sobrenatural que você já presenciou? Experiência mais sobrenatural que eu já presenciei? Rapaz. Cara, primeiro, o fato do Mateus ter confirmado o meu chamado, para mim já foi sobrenatural. Aquilo ali foi sobrenatural. Uma outra vez, e eu estava revoltado com coisa de política e com esse negócio aqui, né, de pandemia, política. Eu falei, nossa, nem site que eu confiava eu posso confiar mais. O Espírito Santo falou assim para mim, eu não te chamei para isso, eu te chamei para pregar a minha palavra. E quando eu cheguei em casa, eu fui falar com a Tânia também falou, o Espírito Santo acabou de falar isso comigo também, que ele chamou a gente para não se preocupar com isso, chamou a gente para pregar a palavra. Coisas sobrenaturais que eu vi também, cara, de eu chegar no consultório ali com um menino que se dizia ateu, falando teorias assim,
e o Espírito Santo me tomar de um jeito e eu acabar pregando a palavra de uma maneira assim, de coisas que a gente aprende, com as coisas que a gente sabe, mas o jeito que foi, eu vi que não era eu. E o menino aceitar Jesus, chegar outra paciente deprimida, pensando até tirar a vida, e de repente ela aceitar Jesus ali e falar: eu vim aqui para fazer uma consulta, não vim aqui fazer uma consulta, eu vim aqui para ouvir o que você tinha para me falar. Isso para mim são experiências sobrenaturais. Creio que ainda vou ver paralítico andar, vou ver todas essas coisas, mas assim, essas experiências para mim foram sobrenaturais. Não, mas momentos, às vezes, momentos que está precisando de recurso e Deus provê de alguma maneira e chega, sabe? É tudo isso, né? É nos detalhes, né? O sobrenatural de Deus, cara, não é ver só paralítico andando, não é ver gente voando dentro da igreja. O sobrenatural de Deus é o que a gente vive no nosso dia a dia, e uma das coisas que a gente vai falar hoje. A gente fica colocando complexidade nas coisas que Deus tem para fazer em nossas vidas e esquece que só o motivo de você estar dentro de uma igreja recebendo a palavra envolto no amor de Cristo já é algo sobrenatural. Você estar envolto com a sua família é sobrenatural. Você poder alcançar uma outra pessoa é algo sobrenatural porque foi o motivo do seu chamado. Você foi chamado para simplesmente divulgar a palavra e chamar pessoas. Tudo que vem fora disso é mais do que sobrenatural. Você quer mais sobrenatural do que morto ressuscitar? Todos nós éramos mortos espiritualmente e todos nós nascemos de novo. Nascemos de novo. Eu acho que isso que eu tenho de mais sobrenatural que Deus fez foi o novo nascimento. O resto são acessórios. O novo nascimento é o mais sobrenatural. E quando a gente vê pessoas nascendo de novo, que nem a gente pôde presenciar lá na igreja, jovem nascendo de novo, a gente viu adolescente esses dias lá nos Oitins, aceitando Jesus, nascendo de novo, isso é sobrenatural. É justamente o que eu ia falar, cara. Se você quer algo mais sobrenatural do que uma ressuscitação, é alguém ser salvo. Isso é mais sobrenatural. E é algo que a gente tem que se alegrar muito mais. Mas a pergunta foi boa, Jonathan. Muito obrigado. E vamos lá. Não, deixa ele voltar. Eu não fiz nenhuma pergunta para ele. Deixa ele voltar para outra live, ele vai ver só. Deixa ele. Eu já falei para ele que ele vai vir de novo, porque tem mais coisa para contar. Vamos lá. Você já entendeu que você veio para motivar pessoas, assim como alguém te motivou um dia, Carlos? Essa consciência já veio para você? Eu já entendi, primeiro por causa do propósito do Senhor, né? Que Ele realmente me chamou para pregar a palavra. E isso, se não for motivação, eu não sei o que é motivação, né? A palavra não é motivacional, mas a palavra motiva, a palavra é vida. A palavra coloca as pessoas para cima, a palavra transforma, a palavra dá outro norte, né? Então, só por isso eu já sei. Mas eu também sei, né, que Deus me deu um dom da alegria. Deus me deu assim, um dom de ser alegre, de chegar num ambiente. Às vezes as pessoas falam até que eu faço as piadas de tiozão, né? Mas assim, as pessoas, eu sei que Deus me deu esse dom, isso é dom. Teve até um tempo que o diabo tentou roubar isso de mim, sabe? Eu vivi experiências ruins há tempos atrás, não quero ficar falando mal de ninguém, mas em outro ministério, que foram tentando apagar isso em mim, que eu mesmo não estava me reconhecendo. Eu tinha perdido a alegria de brincar, tinha perdido a alegria de ser quem eu... E graças a Deus, quando eu vim pro Verbo da Vida, quando eu fui pro Verbo da Vida, eu comecei a resgatar. Primeiro que é o Ministério da Alegria, né? É o Ministério da Alegria. Eu falei, nossa, eu vim pro Ministério que é minha cara. Eu comecei a resgatar. No começo até com um pouco de resistência minha mesmo. Porque eu fiquei assim, com aquilo
tão intrínseco dentro de mim, sabe? Que se eu fosse alegre, as pessoas não iam me respeitar. Se eu fosse alegre, eu não poderia, caso eu fosse um líder, as pessoas não me iriam me respeitar como um líder, sabe? E o diabo colocando isso na minha cabeça, e graças ao Espírito Santo, ele foi me trazendo luz, foi mudando, ouvindo a palavra aqui no Verbo, tendo contato com pessoas. E, nossa, graças a Deus isso mudou. Hoje realmente sou curado disso, posso ser quem eu sou, posso ser alegre, posso ser feliz, posso brincar de novo, né? E é isso aí. Mas assim, eu tenho essa certeza assim, que Deus me chamou para motivar pessoas, né? Tanto nesse aspecto da pessoal aqui, mas como também motivando através da palavra. Toma uma água aí, Carlão. Você tem muita coisa para falar ainda. Hidratar os rins. Vamos hidratar os rins. Aí, quando a gente fala sobre essa parte de prestar atenção Você sabe que eu peguei a garrafinha de água, falei pra Tânia, deixa eu pegar minha garrafinha de água, porque todo mundo na live tem uma garrafinha de água, por que eu não vou ter, né? Então eu peguei a garrafinha de água. Cara, o que eu ia falar? Lembrei. Essa parte de falar sobre lembrar que alguém te motivou para você motivar outra pessoa, coloca a gente dentro da Bíblia de lembrar que a palavra é vida, que ela é viva e eficaz. E se você quiser mostrar para alguém sobre vida e que a palavra é vida, é só você falar sobre o corpo humano e que todos somos partes do corpo de Cristo. Por quê? Porque célula parada está morta. E célula viva está sempre em contato uma com a outra. Somos células de um mesmo corpo, que ficam tocando sempre umas às outras. Então, de Cristo, a igreja é só lembrar que a gente faz parte do corpo. Pode falar. Não, tô falando que a igreja, né, o corpo de Cristo é um organismo vivo. E não para. E isso já é motivacional, isso já motiva. É isso aí. Então, aí eu acabei de falar que algum dia uma pessoa te motivou para você poder motivar outras pessoas. Quem foi essa pessoa, Carlos? Foi a Tânia? Eu não quero ser redundante, eu não quero ser repetitivo, mas foi a minha esposa, foi a Tânia, né? A Tânia me motiva, a Tânia, ela me dá bons conselhos, é ela. Como eu disse, teve a minha amiga também, que com o jeito dela, a fé dela, a alegria dela, eu via que as coisas às vezes estavam ruins para a vida dela, mas ela sempre com um sorriso, aquilo ali também me motivava. Mas a minha grande motivação, assim, como pessoa, assim, foi a Tânia. Não tem outra não, a Tânia mesmo. Tânia, ele fez alguma coisa de errada, Tânia? Conta pra gente. Pode contar, Tânia. Depois eu converso no off com ele. A Tânia me ajuda até hoje, mas ela me ajudou muito, sabe? Quando eu entrei de fato para o ministério, foi tudo muito rápido e muito precoce na minha vida. E eu sei que em tudo o que aconteceu e acontece até hoje, primeiro é a graça de Deus, né? Primeiro é o Espírito Santo, a capacitação da graça, e a Tânia com a sua maturidade, com a maturidade espiritual que ela tinha, que ela tem, né? E ela tá semeando. Espero colher. Aleluia! Aleluia! A Tânia falou que o cara está semeando. Então, e é isso aí, a maturidade dela, a maturidade espiritual dela, a vivência dela dentro da igreja desde pequenininha, né? Contribuiu muito, até em momentos que poderia ter resultado em morte, vamos dizer assim, não em morte espiritual, mas em morte ministerial. Ela foi um refúgio muito grande, muito mesmo, foi um suporte muito grande. Vamos lá. Algumas pessoas costumam complicar a Bíblia com palavras grandes e esse tipo de coisa. Me fala, você,
sobre como a Bíblia é simples? Olha, o que a gente estava falando até agora, né? O que a gente tem que falar é o que Jesus fez em nossa própria vida. A gente tem que ser, na verdade, a Bíblia que as pessoas vão ler, né? A gente tem que demonstrar o que Jesus fez, da onde ele tirou a gente, onde ele colocou, como ele transformou a gente. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, mas vamos falar assim, na parte de ministrar, na parte da pregação. A minha última pregação, minha penúltima, não sei, a minha oração, eu estava orando assim: Deus, me usa de uma forma simples, de uma forma que eu fale simples. Porque às vezes na ânsia de mostrar conhecimento, que a gente sabe, às vezes a gente acaba falando de alguma maneira que às vezes as pessoas acabam tendo dificuldade de receber, né? E eu vejo uma tendência muito grande hoje de muitos pregadores falar de uma maneira rebuscada, de uma maneira difícil, e muitos hoje, infelizmente, estão filosofando sobre a palavra. Uma coisa que era simples, eles fazem uma filosofia que tira até a palavra do contexto que ela deveria, né? E eu acho que vai complicando, vai trazendo confusão, vai desviando pessoas, vai matando pessoas, inclusive, dependendo do caso e da situação. Eu vi uma ministração, não vou citar nome de ministro, que o cara filosofou tanto, e depois ele pega a passagem da mulher samaritana, lá no poço, né, recebendo a água, que o pastor, o bendito pastor aí, se pode chamar bendito, né, falou que a água que Jesus estava falando que ia fluir dele, era o sêmen dele que Jesus queria dar para a mulher. E de uma igreja famosa, de uma igreja grande, onde tem milhares de membros. Então, assim, eu acho que está chegando num nível assim que eu acho que a gente tem que voltar na simplicidade. Eu pego, às vezes, as ministrações do pastor Bud. Se você pegar as ministrações, parece que são as mesmas ministrações, mas de uma maneira simples, de uma maneira direta, de uma maneira entendível, que vai impactar, que impactou e continua impactando as pessoas. Pega outros ministros do nosso ministério da mesma maneira, falando direto, falando simples, de maneira que qualquer que seja a classe cultural da pessoa, ela vai entender, ela vai receber aquilo ali. Acho que a gente tem que ser simples, falar o que tem que falar, quais são as boas novas. Jesus Cristo. Jesus Cristo, falar o que Jesus fez e qual que é o nosso ministério hoje. Dar continuidade ao ministério de Jesus. É isso aí. Eu acredito que isso, eu acho que tá simples. Deu para entender ou eu compliquei? Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. É a música, né? Você viu a gente cantando esses dias essa música aí? Ficou legal, viu? Ficou massa. Você se bandeou pra Bauru, né? Não dá tempo. Quando eu não tô na igreja no dia de domingo, que é o dia que vocês estão fazendo o culto de vocês, é o mesmo culto aqui, eu tô trabalhando. Então, ou eu perco. Só para eu poder assistir é só quando eu for aí. Falando em igreja, eu não sei se ele tá ainda aí, mas eu vi que o pastor Leandro entrou. Um abraço, pastor Leandro. Você é fera, você é inspiração para nós, viu? Vamos lá. Seguir a palavra, que é o que a gente está falando sobre ela nesse momento, né? Que a palavra é simples, ela é simplesmente aquilo. Ela é isso, sim, sim, não, não. Mas seguir a palavra também é algo simples? Cara, é simples. É simples. A gente que eu acho que a gente dificulta as coisas, porque o que a palavra diz? A gente tem que ser guiado pelo Espírito. E a própria palavra, ela é Espírito, né? Então, se a gente quer ter uma vida no Espírito, é só ter uma vida na palavra. Mas eu acho que hoje o mundo dá tantas opções pra gente, o mundo bombardeia a gente com tantas coisas, e a gente começa, ao invés de ser guiado pelo Espírito, a gente começa a ser guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas vontades, e a gente acaba deixando
a palavra de lado, e daí a gente acaba complicando. E a gente acaba fazendo o link do que a gente sente com a palavra, pega às vezes versículos até para colocar a gente como, né, como assim, dar um suporte, dar uma base para aquilo que a gente está querendo ou fazendo. A gente complica, mas a palavra é simples. Deus é simples. Deus quer se revelar, Deus quer ser conhecido, Ele quer se fazer conhecido. Como Ele poderia complicar algo se Ele quer se fazer conhecido? Ele já deu até o Espírito Santo para revelar para a gente. Então a palavra é simples, a palavra é simples. Hoje até, vamos falar da parte escrita, do português aqui escrito, as versões mais novas está até num linguajar mais simples, né? Para que seja mais fácil da gente entender. Tá? Eu não vou dizer que não necessita de um posicionamento nosso. Precisa de posicionamento, precisa muitas vezes de renúncia, de coisas que são legalizadas, inclusive, né? Mas é simples, é fácil. Só basta a gente querer e a gente se posicionar em Deus. Beleza. É que sobre seguir a palavra e ler a palavra, as pessoas não têm a noção de que são coisas diferentes. E isso é algo que a gente tem que deixar claro. A palavra é simples. Você querer ou não segui-la, aí já é com você, é com a sua índole, com o seu desejo. Mas se você já aceitou a Cristo, já é uma pessoa nova, já é uma nova criatura e já tem o Espírito Santo contigo, a palavra e seguir a palavra se tornam a mesma coisa, simples, iguais. Sabe, Léo? Mas como você disse, depende da sua índole. Eu vejo um problema muito grande hoje, que na verdade deveria ser uma bênção, é um problema muito grande, as pessoas usar o livre-arbítrio que ela tem para continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E o que eu acho que as pessoas têm que ter a consciência é que quando você aceita Jesus como seu Senhor, o seu livre-arbítrio, na verdade, se resume a você querer permanecer e a seguir a palavra ou cair fora. Não é você continuar fazendo as coisas do seu jeito. É porque eu tenho direito de escolha, eu vou fazer. Não. Você escolheu a seguir Jesus, você vai seguir isso daqui. Você escolheu, então você segue isso daqui. Seu livre-arbítrio se resume a isso, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor. Aí você só tem o direito de escolha, assim, se você quer continuar seguindo ou se você quer pular fora. Isso eu vejo muito isso hoje em dia. As pessoas justificando a graça para poder não viver uma vida de liberdade, mas viver uma vida de libertinagem. E é para isso que eu faço essas lives. Foi para isso que eu tive esse chamado, que é para mostrar que escolher viver a palavra é muito mais vantajoso do que escolher pular fora, cara. Foi para isso que eu recebi esse propósito, para isso que eu recebi essa missão. Todas as pessoas que passaram aqui com as suas histórias de vidas decidiram seguir a palavra. E todas elas estão, te garanto, incluindo você, no mais alto nível do padrão, no mais alto nível do evangelho, no mais alto nível da espiritualidade. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Crescendo de glória em glória, né? Vamos avançando, crescendo. Sempre a gente aprende. Eu falo que a gente aprende, eu aprendo com jovens, eu aprendo com adolescentes, aprendo com os mais velhos. A gente vai aprendendo. Cada ministração que eu vejo eu aprendo, cada atitude de pessoas eu aprendo. Um dia eu falei que a Lolinha, né? 18 aninhos, 18, ela tem 19, né? Ela ministrou honra para mim de uma maneira tão assim sutil, de uma atitude que ela fez, como ela ministrou honra para mim, sabe? Eu como profissional lá, como dentista, você acredita que eu aprendo com o paciente? Já peguei dica que o paciente fala, por que você não faz assim? Na hora eu falo assim, esse cara tá zoando comigo. Aí eu falei, vou fazer. E deu certo?
Aprende com o paciente. Vai. Sempre aprendendo. Eu acho que a humildade é tudo, né? A gente tem, assim, que ser guiado pelo Espírito, a gente tem que se aprofundar. Todo crente, na verdade, todo cristão tem que se aprofundar na palavra. Quem prega a palavra tem uma responsabilidade maior ainda de estar se aprofundando, né? Mas sempre com humildade, sabendo que você não sabe tudo, que você está aprendendo, que você está sendo aperfeiçoado, que você está crescendo a cada dia, de glória em glória. É isso aí. Vamos lá. A gente está falando sobre palavra. E aonde entra Jesus nessa conversa sobre motivação e simplicidade? Puxa, tudo que a gente falou até agora. Jesus é acho que é o ser mais simples que já existiu. Andava com todo mundo de uma maneira, acolhia todo mundo, mas as pessoas não ficavam do jeito que elas estavam, elas eram transformadas, ao contrário do que estão pregando por aí, né? Jesus te ama do jeito que você é e você fica como você é. Não. Jesus te ama como você é, mas você vai sair bonitinho conforme ele é, né? É isso daí. E Jesus, o linguajar de Jesus era fácil, ele falava por parábolas para as pessoas poderem entender. Então, a simplicidade, ele, só do fato dele deixar de ser Deus e se fazer como nós, homens, só isso já mostra a humildade e simplicidade dele. Deixou a divindade, deixou tudo para se fazer igual a gente, para poder fazer a gente se identificar com ele. É coisa linda, coisa linda. Jesus entra em tudo, né? Quando a gente pega motivação, que nem a gente estava falando ontem, quando a gente pega, que ele chega e fala assim para mim, fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tá vendo tudo isso que eu fiz? É coisa pra caramba, é grande. Vocês vão fazer algo maior. Você vai ser maior. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor. Você vai fazer obras maiores. Que coach que faz isso? Você quer ânimo, você quer motivação? Toma aí, ó. Você vai ter aflição, cara, mas relaxa. Eu venci o mundo e você vai lá para vencer também. Você é mais que vencedor. Um dia eu ouvi uma ministração, o cara deu um exemplo que eu entendi o que é ser mais que vencedor. Ele pegou e deu, acho que você já até ouviu isso daí. Ele pegou um exemplo do lutador de UFC lá, o Anderson Silva, que na época era campeão, ganhava de todo mundo, né? Subia lá, ganhava, mas tomava umas porradas, tudo, e ele saía como vencedor. Aí a esposa do Anderson Silva, que nunca tinha subido do ringue, nunca tinha levado um soquinho, pegava o cartão de crédito sem limite dele, gastava e fazia uma... Ela é mais que vencedora, que podia usufruir dos prêmios sem levar uma porradinha sequer, sabe? Um soquinho sequer. Isso é ser mais que vencedor. Foi a mesma coisa. Jesus venceu o mundo, mas ele foi lá, sofreu, foi crucificado. E a gente, sem sofrer nada disso, estamos assentados à destra do Pai, junto com Cristo Jesus, herdeiro e co-herdeiro com Ele, sem ter passado por nada disso. Nós somos mais que vencedores. Isso aí. Cara, eu vou acabar as perguntas por aqui, porque só essa já basta para a última. Vou nem fazer a outra aqui ali, porque é desnecessária. Então, Carlão, nesse momento é o seu tempo. Se você tiver algo para falar, pode ficar à vontade. Não se preocupa com o tempo. A palavra é toda sua. Olha, rapaz, eu acho que eu já falei bastante, mas... Queria agradecer só, né? Queria agradecer primeiramente a Deus, pelo amor dele, pela misericórdia, por não desistir de nenhum de nós. Eu queria agradecer a minha esposa, estou semeando mais um pouquinho, minha esposa, meus pais, a minha família, né, minha irmã. Eu só tenho que agradecer a Deus. E o conselho que eu dou para todos, principalmente para os jovens, né? Siga firme na palavra. Hoje a gente tem muitas opções
mas nem todas as opções são boas. Tem muitas opções camufladas de evangelho e não são. Eu estou vendo, inclusive perto da gente, pessoas indo por caminhos que a gente vê que não é legal, e a gente tenta às vezes até aconselhar, mas as pessoas parece que não escutam, né? Aquele negócio de que vão escutar só o que quer, as coceiras nos ouvidos que Paulo fala na carta de Timóteo, né? Uma cegueira. E eu falo, siga o evangelho, procura ministros, quando você vai ver ministração, ministros comprometidos com a palavra, realmente comprometido com a palavra, que seja fiel a isso daqui, como ela é simples e verdadeira. Olha, eu falo uma coisa, o que está aqui pode seguir. O que não está aqui e não fere princípios daqui, você pensa se você vai seguir ou não. Mas o que fere princípios, o que fere as coisas que estão aqui, pula fora. E muitas vezes as coisas que ferem o que está escrito neste livro são coisas semelhantes aqui. Satanás, ele é astuto e ele pega uma verdade e coloca uma vírgula para que essa verdade se torne meia verdade. E meia verdade a gente sabe que não existe. Gosto muito daquele exemplo, né, que às vezes fala assim, se eu te der essa garrafinha de água aqui, você toma ela? Ah, eu tomo. Mas e se eu pegar um pouquinho de água da privada e misturar e colocar umas gotinhas da água da privada, você toma nessa garrafinha? Não, não tomo mais. Ah, mas só umas gotinhas. Mas já contaminou. Umas gotinhas contamina, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Eu falo assim para os jovens e para todos, na verdade, todos os cristãos, tenha tempo de intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus, oração, tenha tempo de oração. A gente ora em todo lugar, ora trabalhando, ora fazendo as coisas, mas tem o seu momento específico para realmente se conectar, só você e Deus. Medita na palavra, dia e noite. Ora em línguas. Ora em línguas. Deus vai trazendo coisas para você. Deus vai falando com você. Para cada vez mais que a gente se conecta, que a gente se aproxima, que a gente estreita esse relacionamento com Deus, nós vamos nos tornando mais sensíveis. Porque Deus não para de falar nunca. Deus fala todo o tempo com a gente. Todo o tempo. A gente que não fica sensível bastante a ouvir a voz dele. A gente ouve a voz da televisão, a voz do mundo, a nossa própria voz. E muitas vezes todas essas vozes, inclusive a nossa, está abafando a voz do Espírito Santo. Amém? É isso aí. Amém. Então, Carlão, vamos encerrando. Queria te agradecer pela sua disponibilidade, agradecer a palavra que você trouxe. Agradecer o tempo que você teve aqui e, é claro, o seu sorriso e alegria, porque sem isso a gente não seria nada. Agradeço porque você é um ótimo amigo e pelas coisas que você ministra, não só a minha vida, mas a vida de muitas outras pessoas. E eu tenho certeza que você já fez a sua parte, já motivou pessoas e vai continuar motivando cada dia mais, simplesmente por viver o que você vive. Amém. E, para a gente encerrar, por gentileza, você pode orar para a gente? Posso sim. Muito obrigado, viu, Léo, pela oportunidade aí, pelo convite. Deus continue te capacitando, te dando direção, para que esse projeto que você lançou aí cresça e atinja muitas pessoas, alcance muitas pessoas, que muitas vidas se convertam a Jesus através da sua vida, através do seu programa aí. Amém? Amo você, amo a Stephanie. Manda um beijão pra ela, tá? E manda um carinho na sua gata aí. Você já recebeu já. Vamos morar então.
Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pela sua boa mão, cuidando de nós, pelo teu Espírito, Pai, que o Senhor nos deu, que o Senhor veio morar dentro de nós, Pai, que o seu Espírito nos guiando. Obrigado, Pai, porque nos deu libertação. Obrigado porque o Senhor nos deu saúde. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu da sua alegria, a sua alegria que nos fortalece, Pai. Oh, Senhor, obrigado por esse projeto maravilhoso, o POV, Pai. Pai, que ele cresça, Pai, em graça, em sabedoria, juntamente com o Léo, com a Fanny, Pai amado, alcançando vidas, e que cada vez mais, Pai amado, eles possam abençoar pessoas, aonde quer que eles estejam. Hoje eles estão em Bauru, e que eles sejam bênçãos lá na igreja onde eles estão congregando, Pai amado, sejam facilitadores para o pastor Leandro, Pai, e que eles, eu declaro eles crescendo, eu declaro eles avançando. Pai, obrigado por cada um que escutou e que irá escutar essa mensagem, que a tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, continue transformando vidas, Pai, alcançando vidas, porque nós cremos e como sempre declaramos aqui, Lins é do Senhor Jesus, Bauru é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, e essa palavra que nos foi dada irá alcançar até os confins da terra. Eu oro e agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Então, vamos fazer o encerramento. Aquela voz, peraí. Locutor, hein? Estamos encerrando então mais um POV, hoje com Carlos Campos. Estamos aqui todas as terças-feiras às 8 horas e vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado e tchau. Valeu, Carlão. Tchau, tchau.